Davi estava fazendo alguma coisa errada diante de Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus, e a intimidade que ele tinha com Deus era tamanha que ele reconhecia quando ele estava errado diante de Deus, e Deus o repreendia. Deus ele fazia algo que permitia que ele ficasse mal, alguma coisa acontecia. Então, hoje é o Salmo 6. Davi, então, recorre à misericórdia de Deus e alcança perdão. Então, vamos. No versículo 1: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Então, Deus estava irado com ele, estava furioso com ele. O Salmo não diz o que era. No versículo 2: Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Então ele reconheceu a fraqueza dele, e ele estava tão perturbado, ele estava tão aflito, que até os ossos dele não estavam bem, até o físico dele. E isso pode acontecer com qualquer pessoa. Um exemplo que Deus deixou aí neste salmo. Porque às vezes as situações, a gente comete erro que nos leva a situações que deixam a perturbação tão grande, a aflição tão grande, que até o físico, ele reflete até no físico. Depois ali no 4, volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua benignidade. Então, atingiu a alma, atingiu a emoção dele, e ele pediu para que Deus o livrasse, para que Deus se voltasse para ele. Então, é isso que nós precisamos fazer quando a perturbação chega por conta de determinadas atitudes que possamos tomar, e é voltar-se para Deus, porque Ele é o nosso Criador. Ele é o Criador, o relacionamento do Criador com a criatura. Então, o que vai acontecer? O que aconteceu com Davi? No versículo 7. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm-se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Então ele estava com tantos inimigos, ele tinha tantos inimigos, e ele estava magoado porque, imagina, ele não deveria ter ninguém ali que o confortasse, e nada. O que são inimigos? Inimigos, eles querem acabar com a pessoa, querem destruir, querem ver a pessoa mal. Então eram muitos inimigos, porque Davi era um homem de guerra. E depois no 8 tem: apartai-vos. Não, ainda no 7. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa. Já vimos esse. Agora no 8. Apartai-vos de mim, todos os que praticam a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. E o que aconteceu então com esse versículo aqui? Davi teve a certeza de que Deus era com ele e que Deus ouviu o clamor dele. Deus ouviu o pedido de misericórdia, ele pediu misericórdia a Deus. E ele fala assim: apartai-vos de mim todos os que praticam a iniquidade. Então ali ele teve a certeza de que todos aqueles perturbadores
iriam se afastar dele, porque ele pediu misericórdia, ele pediu perdão a Deus. E muitas das vezes nós entramos em situações de aflição e às vezes culpamos Deus, mas fomos nós mesmos que geramos aquilo. Davi, por isso que Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus, porque ele reconhecia que aquela situação foi gerada por conta dele mesmo. Por isso que ele vencia, porque não, eu gerei isso, então o que eu tenho que fazer? Ele tinha um relacionamento com Deus grande, íntimo, então ele recorria a Deus, e Deus dava livramento a ele. Então, neste momento, se você estiver passando por alguma situação em que você mesmo gerou, pode ter sido lá atrás, bem antes, pode não ter sido agora, mas foram escolhas que você fez no passado. Às vezes são escolhas que nós fizemos no passado que nos levam a determinadas situações. Mas o que fazer? Recorrer a Deus, porque Ele é misericordioso. Uma das características de Deus é a misericórdia. Ele é misericordioso. Tem uma parte na Bíblia que fala porque a sua misericórdia dura para sempre, porque Ele é tardio em irar-se. Então ele reconhecia, Deus sabe a natureza, a fraqueza de cada um. E aqui Davi confessou: eu sou fraco. Então, o que eu fazia dele um homem segundo o coração de Deus? Porque ele era sincero. Ele era sincero: não, eu estou errado. Eu sei que o erro foi meu, mas livra a minha alma. Livra a minha alma. Ali no versículo 4, volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade. Outra característica de Deus, Ele é bom o tempo todo, e Ele não rejeita aquele que está com o coração arrependido, abatido, e Ele vai e faz morada e restaura a nossa confiança, restaura a nossa alegria de viver. Recorra a Deus nos momentos difíceis, nos momentos em que você se sentir culpado, porque Deus, Ele é misericordioso, Ele é benigno e Ele está te ouvindo todas as vezes que você clamar. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a todos nós.